Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Quem não me conhece ainda, eu sou o pastor José Oliveira, sinta-se à vontade, muito bem-vindo. Você que está chegando pelas laterais, sinta-se à vontade. Hoje é o dia que nós estamos aqui buscando ao Senhor, buscando respostas para a nossa vida financeira. Prosperidade nós sabemos que é o dom de Deus, só que a prosperidade ela não fica vinculada apenas a uma bênção financeira. A prosperidade ela vai exercer o papel real na sua vida quando você for próspero também na família, quando você for próspero nos relacionamentos, quando você for próspero também na vida financeira. Amém? Então você veio aqui buscar hoje ao Senhor, abra o seu coração, se prepare porque Deus tem grandes coisas para você hoje em nome de Jesus. Amém? Aqui está o caderno dos colunas da casa de Deus e neste caderno aqui são colocados os nomes das pessoas quando chegam. Você que nos acompanha de casa está vendo aqui este caderno, tem pessoas que oram durante todos os dias, tendo a primeira e a última oração voltada para este caderno. Tenha certeza que a sua vida debaixo de oração, a vitória é garantia sobre você. Amém? Você que não deu nome ainda, depois procure a nossa equipe, pastores obreiros, e deixe o seu nome. Toda segunda-feira nós colocamos ali os nomes novamente, renovando sempre, e as orações não param, e a vitória do Senhor é garantia sobre a sua vida. Amém? Eu quero falar hoje com você algo muito sério, que infelizmente muitas pessoas hoje, elas não se dão conta sobre o tema da mensagem que nós iremos aqui estar compartilhando, elas não se dão conta disso e vivem uma vida aquém daquilo que Deus queria que ela vivesse. Ela vive uma vida perdida, ela vive uma vida onde ela não sabe onde está o foco dela. Ela não sabe, na verdade, onde concentrar tudo aquilo que ela pode fazer. Se ela trabalha em tal área, como que ela pode melhorar? Como que ela pode ser promovido? Como que ela pode receber a promoção? Como ela pode ser bem vista? E há muitas pessoas que não conseguem identificar isso e vivem uma vida sempre na mesma. Vivem uma vida sempre no comodismo. Vivem uma vida onde sempre precisam de alguém, sempre estão dependentes de alguém para ajudar. Quantas pessoas aqui querem independência nessa área da vida? Todo mundo quer ser uma pessoa independente, ser uma pessoa que sabe o que quer, realiza e mostra para as pessoas que é possível sim, você ser determinado e vencer tudo aquilo que você fizer. Eu comecei preparando essa mensagem, só que em um único versículo, Deus me mostrou, me revelou toda a mensagem. Eu gostaria também que você se preparasse, porque tem grandes coisas hoje para vir na sua vida em nome de Jesus, amém? Você que tem caneta, papel, eu gosto que anote, o pastor Davi vai estar no plasma neste momento, passando a mensagem para a gente, todo versículo. Se você tiver dificuldade para achar na Bíblia, você só anota e acompanha no plasma, que fica mais prático, amém? Pode ser? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, no capítulo 13. Diz assim, Mateus capítulo 13, no versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Versículo 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Olha agora o versículo 3, é o nosso versículo base para a mensagem de hoje. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, agora na sua Bíblia talvez esteja grifado em vermelho. Talvez seja em vermelho, por quê? São palavras de Jesus, e Jesus não falou nada à toa. Preste bem atenção, porque toda vírgula, toda pausa, tudo aquilo que Jesus direciona, é porque há um propósito. E no versículo 3 ele diz assim, eis que o semeador saiu a semear. A base da nossa mensagem hoje será esse versículo, eis que o semeador saiu a semear. Qual é a função do semeador? Semear. E ele saiu para quê? Para semear. E quantas pessoas hoje estão procurando sucesso fora daquilo na qual foram chamadas? A Bíblia não fala que o semeador saiu para pescar. Não fala que o semeador saiu para trabalhar em carpintaria. Ele saiu para semear. Se a sua vocação é X e você tenta fazer Y, vai dar errado, não vai dar certo, porque não foi aquilo que você foi chamado, porque a sua vocação não está direcionado para aquilo. A primeira coisa para nós termos sucesso na vida
é identificar o nosso chamado. Não estou aqui vinculando, trazendo chamado ministerial, chamado. Tem pessoas que têm um chamado para trabalhar em área tal, ou pessoas que têm outro chamado, é boa na cozinha, é um bom mecânico, é um bom médico, é um bom advogado, é um bom administrador. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua vocação. Agora, o problema de muitas pessoas elas empacarem na vida é porque estão procurando fazer algo, talvez até da maneira certa, só que começou errado, porque o Senhor não queria que ela estivesse ali, e ela no fundo sabe. Ela sabe que ela tem uma vocação para uma outra área. Tem até os chamados testes vocacionais que os estudantes fazem para saber qual faculdade vai fazer, para saber qual área tem mais aptidão, para saber onde ela vai se desenvolver melhor. Tem pessoas que são boas na área comunicativa, tem pessoas que são boas para expressão corporal, fazer teatro. Tem pessoas que são boas em matemática, boa para fazer cálculo, vai fazer uma engenharia. Tem pessoas que conseguem se relacionar fácil com pessoas, talvez vai ser o gestor de uma empresa. Há pessoas que têm facilidade e gostam de estudar o corpo humano, já vão para a área da saúde, para a medicina. Há pessoas que gostam de entender as pessoas, vai para a área da psiquiatria, e cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação. O problema é que às vezes as pessoas não são bem-sucedidas, é porque elas ainda não encontraram o chamado, a função na qual estão ali, têm uma facilidade maior. Não vou dizer ser destinado, porque isso nós somos destinados todos aí para ir para o céu. Mas do restante nós iremos moldar, mas você precisa identificar. O semeador, ele saiu para quê? Para semear. Tem um trecho de um filme que conta a história de uma moça, estava andando numa estrada e tinha um gatinho na árvore. E ela começou ali a conversar, e ela falou: eu estou perdida, e por qual caminho eu devo seguir? Qual caminho eu devo tomar para sair daqui? E o gato falou para ela: mas aonde você deseja chegar? Ela falou: para mim tanto faz. O gatinho respondeu: então qualquer lugar para você também tanto faz. Quando nós não sabemos o nosso chamado, a nossa vocação, para onde nós estamos, nós teremos uma facilidade para desenvolver, nós iremos empacar na vida. Qualquer caminho que tomar será um caminho. Por quê? Você não sabe para onde quer ir, então qualquer caminho você vai eu não vou dizer vai se dar bem, mas você vai continuar, vai seguir. E você poderia talvez ser um homem ou mulher bem-sucedida hoje, mas por conta de uma decisão errada lá atrás, você hoje está empacado na vida. Mas pastor, o que eu posso fazer? Você precisa identificar ainda, há tempo de você identificar aquilo na qual você foi chamado, para você continuar, para você perseverar, para você insistir, para você investir naquilo. Há pessoas que são bom em uma área e tem curso para elas se especializar mais ainda, só que elas não procuram crescer. Agora, se falando de filhos de Deus, há um lugar que eu posso generalizar. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Isso para todo mundo. Não podemos confundir. Mas, pastor, eu vou na igreja, eu estou buscando, eu estou na vontade de Deus. Amém. Não, você precisa saber aonde você foi chamado. Você precisa saber onde você tem mais vocação para você se dar bem. Para você, como dizem aí fora, explodir, estourar, arrebentar. Dar certo naquilo na qual você foi chamado. Tem mulheres que têm uma facilidade na costura tremenda. E pode abrir uma empresa ali, uma portinha, começar com coloca uma funcionária junto, tem facilidade para ensinar, só que está procurando em outra área. Está procurando abrir um mercadinho, fazer uma coisa que não tem nada a ver com ela. Quando as coisas sucederem dessa maneira, irmão, tenho certeza que você não vai se dar bem. Por quê? Você não está no lugar na qual você foi chamado. Você precisa, primeira coisa, fazer o quê? Identificar o quê? O seu chamado. Você precisa identificar para que você, depois que identificar, não, agora eu vou investir nisso. Eu me lembro quando eu estava no ensino médio e eu pensava, eu tinha dúvida entre duas faculdades para fazer. Fazia administração ou fazia engenharia mecânica? A engenharia mecânica eu pensava em fazer porque eu trabalhava com mecânica. Só por isso. Não que eu tivesse ali uma aptidão para isso. Nem tenho. Só que eu até pensei em fazer. Depois eu fui para a área administrativa. Bom, agora eu vou me dar bem. Só que depois Deus mudou todo o percurso da minha vida, o trajeto, e me trouxe para a obra. Cheguei a concluir a faculdade, cheguei a fazer alguns idiomas, só que Deus me trouxe para a obra. O que eu fiz foi perdido? Não foi. Só que agora eu identifiquei o meu chamado, porque o Senhor me mostrou. E agora? Agora eu preciso investir nisso. Imagina um pastor que não lê a Bíblia. Vai se dar bem? Não vai. Na hora que ele começar a pregar, o mesmo vai lá: ô pastor, está errado. Na hora que ele começar a orar, ele vai se engasgar, vai se atrapalhar todo, porque ele não tem o hábito da oração. A pessoa, quando ela identifica, ela precisa investir naquilo. Quando eu soube que Deus estava me chamando para a obra, eu comecei a investir no quê? Na obra de Deus.
comecei a assistir, acompanhar mais de perto ainda todas as programações, comecei a meditar mais na Bíblia, a extrair mensagens, a orar, a fazer consagrações, tudo por quê? Porque eu sabia que agora o meu chamado era o ministério, era a obra de Deus, e eu precisava ser um pastor que soubesse pelo menos manusear a Bíblia Sagrada, porque infelizmente há quantas pessoas, até no altar, que estão perdidas. As pessoas, elas ficam perdidas quando elas estão colocadas para fazer algo e não conseguem realizar. Sim ou não? É verdade, há muitas pessoas dessa maneira. Abra sua Bíblia comigo, no livro agora de Mateus, um pouquinho para frente, capítulo 19. Você já está em Mateus, vá para o versículo 19. E nós, aprendendo, identificando o nosso chamado, nós também precisamos ver Jesus como a nossa fonte. Eu sempre digo isso. Mas pastor, o que tem a ver identificar o chamado como ter Jesus como a fonte? Leia comigo essa história e você vai entender. Versículo 16, Mateus 19, 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão só um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. A primeira coisa aqui, esse jovem, ele olhou Jesus e chamou como? Bom mestre. Ele identificou em Jesus um mestre. E o mestre, qual é a função do mestre? Ensinar. Então ele chega até Jesus e fala: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E o mestre, o que ele fez? Ele começou a ensinar. Guarda os mandamentos. E ali você vê no desenvolver da história que ele diz: Desde a minha mocidade eu tenho guardado todos os mandamentos. Jesus ali, ele fica feliz, fica contente. No versículo, vamos continuar. Versículo 20, pode colocar. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? 21, disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Olha Jesus mudando o trajeto desse jovem, só que ele não entendeu. Jesus estava falando para ele é rico? Então tá, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. O jovem chegou com boa intenção em Jesus? Com certeza, ele chegou perguntando o que faria para herdar a vida eterna. Jesus respondeu. No momento que ali ele recebeu o chamado, vem e segue-me, o que ele fez? Versículo 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A partir desse momento, eu considero que esse jovem, ele passou a ficar pobre. Continua, versículo 23. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, do que um rico no reino de Deus. 25. E seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se, dizendo: Quem, pois, poderá salvar-se? Como que a salvação, como que nós iremos alcançar? Aquele jovem tinha um chamado na sua vida, só que ele não identificou quando Jesus falou. Ele olhou Jesus e ele identificou o que Jesus era, sim ou não? Sim, o mestre. Agora Jesus olha para ele e vê alguém para estar junto. Não estou aqui trazendo uma heresia, mas talvez esse jovem poderia ser mais um discípulo das pessoas ricas, dos milionários. Eu já ouvi um pregador dizer isso, talvez ele poderia ser. Só que ali ele deixou para trás. Não há um que não siga Jesus que não fique 100 vezes mais rico. Aquele jovem, a partir daquele momento, ficou pobre. Por quê? Ele poderia ter 100 vezes mais. Ele poderia ser bem sucedido sendo um homem rico ou também seguindo a Jesus. Não seria muito bom? Não há prazer maior do que estar no centro da vontade de Deus. E agora eu digo outra coisa: não há prazer maior do que você estar fazendo aquilo que você gosta, porque você identificou o seu chamado. Há pessoas que abrem mão às vezes de um bom serviço por um serviço que ela gosta, mesmo ganhando menos. Por quê? Porque ela tem paixão naquilo que ela faz. Há pessoas que talvez recebam uma proposta aí, vamos dar um exemplo, 10 mil reais para trabalhar em uma área. Só que ela vai ganhar 5 mil trabalhando em outra. Só que aquela que ela vai ganhar 5 mil é a área que ela gosta. Qual que ela precisa ficar? A de 5, por quê? Porque ali ela vai ser mais bem sucedida, ela vai trabalhar feliz, contente, Deus vai dar estratégias para ela, e ela vai ser pelo menos promovida, vai abrir seu próprio negócio, mas naquilo que ela gosta. Sendo lícito, né, claro. Agora vamos ver uma história semelhante, mas com um contraste muito grande. Lucas capítulo 12. Mateus, Marcos, Lucas agora,
no capítulo 12. No versículo 13, você pode acompanhar nos plasmas, Lucas 12, 13, diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo o quê? A herança. Olha o que ele estava pedindo para Jesus. Que Jesus falasse com o irmão dele para que repartisse a herança. Olha a resposta de Jesus. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? A resposta de Jesus foi óbvia. E meu amigo, eu estou aqui não é como juiz. Eu não estou aqui como repartidor. Mas Jesus estava ali como mestre. Aquele jovem, você vê que Jesus não faz acepção. Os dois eram ricos, os dois chegaram até ele. Só que um foi atendido, agora o outro, Jesus já deu uma resposta seca. Por acaso estou eu de juiz e repartidor? Porque aquele jovem rico, ele viu que Jesus era mestre. Agora aqui a Bíblia fala no subtítulo, rico insensato. Porque ele olhou Jesus e simplesmente não sabia qual era a função de Jesus. Jesus deu resposta para ele, não foi o que ele queria. O pastor Davi vai colocar Tiago capítulo 4 no versículo 3. A Bíblia fala também na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, que não há acepção de pessoas. Então o rico, um buscou certo, outro buscou errado. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vosso deleite. O que o jovem insensato estava querendo? O rico insensato estava querendo? Ele queria que Jesus fizesse algo na qual ele não tinha sido chamado. Jesus estava ali como mestre, como salvador, como libertador. Agora essas causas, por que o jovem estava pedindo, o rico insensato? Para gastar com vosso deleite. Então ele pediu e não recebeu. Por quê? Pediu mal. Aí está o problema de muitas pessoas às vezes não identificarem também o chamado delas, porque elas pedem ao Senhor de maneira errada. Elas olham para Jesus apenas como alguém que vai dar para ela. É sempre, venha a nós, mas ao vosso reino, nada. Aquele jovem, ele ainda queria, o jovem rico. Ele ainda procurou, depois ficou triste porque o coração dele estava apegado aos bens materiais. Só que esse daí já chegou já perguntando: Ô Jesus, fala aqui com o meu irmão para que ele divida comigo minha parte da herança. Por acaso estou eu de juízo, repartidor entre vós? Ele não identificou em Jesus do que Jesus estava fazendo ali. Enquanto Jesus, ele olha para nós e vê em nós um potencial, um alguém para crescer, um alguém que pode ter um investimento, fala: não, eu vou investir na Mariazinha, eu vou investir no José, porque ele vai dar certo, porque ela vai dar certo, porque é dedicada, é esforçada. A Bíblia ainda diz: socorri um que é esforçado. Nós precisamos esforçar para identificar o nosso chamado. Eu li num livro, uma vez, dizendo, voltando novamente para o tema ministerial, que há pastores que talvez irão partir sem nunca terem descobrido o seu chamado. Essa é forte. Eu trouxe para o lado ministerial. Eu li num livro. Agora há pessoas que também estarão partindo sem nunca terem feito aquilo na qual foram chamadas. Há homens que talvez foram chamados para estar no altar, mas negaram, como aquele jovem rico. Há homens que têm um chamado, talvez para ser um coluna da casa de Deus, só que não entenderam o chamado também. Há pessoas que foram chamados para ser um bom pai de família, e ele negligenciou isso durante toda a sua vida. Há mulheres que foram chamadas para edificar, trazer a paz, só que ela derrubou a casa com as próprias mãos e acabou trazendo a ruína, porque não identificou o seu chamado. Abra sua Bíblia comigo nessa história, é um pouco triste, mas é Bíblia e nós precisamos mostrar também para que fiquemos alertas. Segundo Crônicas, no capítulo 26. Capítulo 26. No versículo 16. Diz assim: mas havendo-se já o quê? Fortificado. O subtítulo é: Uzias é atacado de lepra. Uzias era um rei, e um rei que foi muito bem sucedido em Judá, muito bem sucedido. E aqui começa dizendo o quê? Havendo-se já fortificado. Ele era bem sucedido no que fazia, era um rei exemplar, um rei que chamava a admiração de todos os outros reis das províncias. Todo mundo olhava para Uzias e via ele como um bom administrador, um bom engenheiro, um bom rei que preparava o seu exército. Muito bom, excelente. Ele sabia o chamado dele ali como rei, e ele exercia da melhor maneira possível. Naquela época,
o império dele ficou muito rico, o exército dele era preparado, tinha ferramenta, tinha armadura, tinha invenções, coisas engenhosas mesmo. Isso foi no reinado de Uzias. Só que Uzias, ele tinha um chamado de rei, só que ele começou a confundir as coisas. Versículo 18: e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas a quem? Aos sacerdotes. Naquela época, queimar incenso no altar do incenso era algo para os sacerdotes. E Uzias, ele como rei, o coração dele se exaltou, depois de ele ter se fortificado, ele foi lá para queimar incenso. O que aconteceu com ele? No versículo 19: então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa. Perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele sabia que o chamado dele era de rei, só que ele foi fazer o papel de sacerdote. O que aconteceu com ele? A vergonha ficou estampada no rosto dele, a lepra saiu à testa. E quantas pessoas também, infelizmente, irão passar vergonha, irão passar vexame, irão ficar frustradas, porque não identificaram o chamado, ou até identificaram, só que quiseram fazer diferente. Quiseram tentar um negócio novo. Quantos empresários falidos, né, nós conhecemos que tinha uma empresa, era bem sucedido, e depois foi investir em uma outra área. Esse daqui é meu plano B. Aí quebrou o plano B e automaticamente quebrou a empresa que ele tinha, quebrou o plano A, ficou falido. Por quê? Começou a fazer igual o pato, queria fazer de tudo ao mesmo tempo e não fez nada bem feito. Infelizmente há pessoas dessa maneira. Elas estão focando tudo, só que na verdade não focam nada. Ele tinha um chamado para ser o rei, estava indo muito bem como rei. Só que no momento que ele quis assumir o papel de sacerdote, a vergonha ficou estampada nele. E o que aconteceu com ele? Depois ali ele ficou leproso, se retirou e morreu, foi dormir com seus pais. Você não pode deixar com que o seu chamado, aquilo na qual você foi chamado para fazer, venha se apagar e você falar: bom, mas e agora, pastor, o que eu faço? Você sabe o que tem de fazer, você sabe o que precisa ser feito. A pessoa às vezes ela está lá, mas o pai a vida toda falou para fazer isso. Não, às vezes ela é outro lugar que ela precisa ir, ela precisa identificar isso. E Jesus é mestre em nos direcionar naquilo na qual nós somos chamados. Sabe o que Uzias fez? Apocalipse 3:11, o pastor Davi vai colocar. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Naquele momento em que Uzias, ele saiu da vontade do Senhor para queimar o incenso fazendo o papel de sacerdote, o que ele abandonou? A coroa dele. Ele abandonou o posto de rei. Não abandone o seu posto de rei, não abandone o seu posto na qual você foi chamado, para que você não venha se decepcionar também. Eu imagino ali que na alegria, na euforia de estar sendo bem sucedido, ele começou a misturar as coisas, um sentimento no coração dele eufórico, não sei, aí ele foi lá: bom, vou queimar incenso também. Só que a Bíblia fala que ele se exaltou no coração, sim ou não? No próprio versículo 16 lá em 2 Crônicas, você vê que ele se fortificou e exaltou o coração. Ele começou a se achar, se ensoberbecer, e você não pode deixar que isso contamine você, para que você não se desvie do seu foco. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos continuar então, vamos lá para Lucas agora. Essa leitura agora de Lucas vai ser muito semelhante à que nós começamos em Mateus. Mateus no capítulo 13. Lucas capítulo 5, no versículo 1. Olha como a Bíblia é precisa. Olha como a Bíblia é exata e nada, nenhuma palavra foi colocada ali à toa. Nós é que precisamos prestar atenção às vezes. Lucas capítulo 5, no versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E o quê? E os pescadores. Tem alguma semelhança em barco com pescador? Será que foi colocado aqui à toa? Não, por quê? Os pescadores estavam realizando o quê? Estavam no barco fazendo pescaria. Aqui não fala que estava um barco e estava aqui lenhadores, carpinteiro, mecânico, a costureira, não. Era barco e junto com o barco estava quem? Pescadores. Haviam descido deles, estavam lavando as redes. Você vê que eram homens que estavam ali focando na qual foram chamados, na missão a qual foram chamados. Agora, se você continuar a história, você vai ver que essa pesca, ela foi um pouco frustrante. Olha o versículo 5.
E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Uma observação, eram pescadores que estavam ali. Eles haviam trabalhado que a noite toda. Ah, pastor, agora eles ficaram frustrados também. Eles ficaram, com certeza, desanimados, porque imagina, ele é pescador, pescou a noite toda, chega em casa, e a mulher olha para ele e só está ali com as redes, com a varinha de pescar, e o peixe? Não teve hoje. Hoje não teve. Imagine a frustração, a vergonha, a decepção e o desânimo que bateu naqueles homens que estavam ali pescando. Só que eles desistiram de continuar pescando? Sim ou não? Jesus mandou eles lançar novamente a rede. E o Pedro falou: porque mandas, lançarei. E se esses homens houvessem parado de pescar no meio da noite, iria acontecer a pesca maravilhosa? Não ia. Só aconteceu a pesca maravilhosa porque eles não desistiram do chamado deles. Guarda isso no seu coração. Pastor, parece que não vai dar certo. Parece que as coisas estão caminhando para trás ao invés de progredir. Eles não desistiram do chamado dele. E a pesca maravilhosa aconteceu. Se você não desistir do seu chamado, se você não desistir daquilo que foi colocado na sua mão, tenha certeza que a pesca maravilhosa acontecerá. Eles pescaram a noite toda, não sei se começaram às 6 da tarde, às 8 da noite, começaram às 10 horas, só que ali já estava de manhã, né? A gente pescou a noite toda, estava ali lavando a rede, mas porque o Senhor manda, eu vou lançar de novo. Olha que bonito que estava acontecendo ali naquele momento, o milagre estava acontecendo, mas por que? Eles não desistiram, eles foram insistentes, ficaram a noite toda. A gente começou em qual livro hoje? Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo 8, Davi vai colocar ali no telão. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Eu vou resumir a história da parábola do semeador. Uma observação, a parábola é da semente, é da terra ou do semeador? É do semeador. A atenção está em quem? No semeador, que semeava. Ele começa semeando, ele começa jogando, cai aonde? Na beira do caminho, e depois nos pedregais, e depois entre os espinhos, e depois aconteceu aqui, ó, caiu em terra boa. E se o semeador tivesse parado no meio do caminho? E se o semeador tivesse parado, joguei aqui, ó, vieram as aves, comeram, as raízes não pegaram profundidade, parou de crescer, os espinhos sufocaram, eu vou parar, nada está dando certo. Porque não foi algo que ele jogou aqui e ficou esperando. Jogou não, porque começou a crescer. E depois, e assim foi acontecendo. E se ele tivesse parado? Ele teria essa colheita? Não teria. Irmão, para você ter colheita na sua vida, você não pode parar. Para você ter resultados na sua vida, você não pode parar. O semeador, ele não falou, não está dando aqui semeando, vou fazer outra coisa. Vou fazer um bolo lá em casa, começar a vender bolo na rua. Foi isso que ele fez? Não foi. Ele continuou realizando o papel de um semeador. E os pescadores não conseguiram, continuaram realizando o papel de pescador. A sua Bíblia ainda está em Lucas capítulo 5, no versículo 10. Olha agora a promoção para a vida desses homens. Lucas 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão, está em vermelho, olha as palavras de Jesus: não temas, de agora em diante serás pescador do quê? De homens. Jesus mudou o foco, a missão, o chamado de Simão, continuou sendo pescador, só que agora com uma promoção, agora não ia pescar mais peixe, agora ele ia pescar homens. Olha como é bonito, como Deus age quando nós identificamos nosso chamado e não desistimos daquilo na qual fomos chamados. Olha como é bonito, como o próprio Deus, Ele realiza, Ele faz para nós mais do que pedimos ou pensamos, quando nós identificamos aquilo na qual fomos chamados. O Pedro passou a ser um pescador de homens. E será que deu certo essa pescaria? Abra sua Bíblia agora no livro de Atos para a gente encerrar a nossa mensagem. Atos, no capítulo 2, no versículo 41. O subtítulo aí do capítulo 2 é As Primeiras Conversões. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quantas?
quase 3.000 almas. Essa foi a primeira pescaria de Pedro. Depois que ele recebeu a promoção do Senhor, agora você não vai pescar mais peixe, vai pescar homens. Depois da partida de Jesus, essa foi a primeira pregação que houve, sabia? A primeira pregação, o primeiro encontro, e nesse primeiro encontro, Pedro ali, usado pelo Espírito Santo, ele faz essa pescaria de quase 3.000 homens. Valeu a pena ou não? Ele insistiu no chamado ou não? Se você está aqui, meu irmão, já pensando em desistir, está estudando, você gosta, mas não está dando certo, não pare. Pastor, é o meu serviço, eu gosto do que eu faço, mas estão me perseguindo, não pare. Pastor, eu estou no meu serviço, mas eu estou sem um norte, eu não sei onde eu preciso me enquadrar. Deus ele vai mostrar onde você é vocacionado, Deus vai mostrar onde você terá mais facilidade. Pastor, peça para Deus, Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vos dá liberalmente, mas você não pode desistir. Se esse pescador tivesse parado no meio da noite, não teria acontecido a pesca maravilhosa. Se o semeador tivesse parado de semear, ele não teria aquela colheita. Uzias, ele confundiu o chamado dele, de rei para sacerdote, e a vergonha ficou estampada no rosto dele. Não deixe que a vergonha, o vexame, a frustração, a decepção venha ficar estampado sobre você. Pode talvez agora não estar dando, mas insista, persista, continue, e o milagre acontecerá assim como foi com esses homens. E a primeira pesca do Pedro? 3.000 homens convertidos. Você também vai ver o milagre de Deus sobre a sua vida, quando você identificar e não abrir mão daquilo que Deus colocou na sua vida. Quando você identificar e não abrir mão dos peixes, da rede, da vara que foi colocado para você ali pescar, para você apanhar os peixes, você vai continuar e vai ser bem sucedido em tudo que fizer, porque você estará fazendo com dedicação, com amor, naquilo na qual você foi chamado para fazer. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Senhor Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.